Você já perdeu alguém que você amou muito? Na sua vida, você já perdeu algum amigo, algum dos seus pais, avós? E nas suas relações? Você já perdeu alguma das relações que já é muito importante? Como a gente reage diante da perda? Quando a gente está diante de algo que a gente ama muito, ou nutre uma sensação, uma relação de carinho muito grande, um afeto muito grande, forma um vínculo e a gente perde isso, o nome do processo emocional que vai se iniciar é o luto. O luto é algo que é natural da nossa vida diante de situações de perda, de qualquer situação de perda. Não é algo muito confortável de viver e de se experienciar, mas é algo que é inevitável. Todo processo de mudança nasce junto com uma perda. Todo processo de mudança, quando vai se iniciar algo novo, nasce com a morte, a despedida daquilo que é o antigo, daquilo que é o velho. Seja isso um hábito, seja isso uma relação, seja isso uma nova experiência de vida com outra pessoa. Então, todas as vezes que você tenta mudar um hábito, todas as vezes que você tenta fazer alguma mudança ou começar uma nova atividade na sua vida, esse processo de luto, ele vai perpassar as suas relações. Mesmo quando isso envolve a libertação em relação a relacionamentos abusivos, em relação a situações desagradáveis, situações de perda de autonomia, para você começar essa nova fase, você precisa se despedir daquilo que é antigo e que passou. É como se a gente começasse a viver um luto, como se a gente tivesse perdido alguém que a gente ama muito. Existe uma descrição muito clássica das 5 fases do luto. Uma descrição em que a gente vai percebendo que há um ciclo que perpassa pelas sensações de negação, em que a gente tem uma dificuldade de aceitar essa nova realidade imposta, uma dificuldade de aceitar esse novo jeito das coisas funcionarem, algo que está muito relacionado a uma dor muito intensa. E essa negação dá lugar a uma raiva quando a gente tem o nosso processo de tomada de consciência. Então, a gente se enraivece muito com aquilo, se enfurece. É quando a gente começa a fazer aqueles questionamentos de por quê? Por que comigo? Por que eu? Isso nas nossas relações, quando isso envolve perda, vai fazer com que a gente se sinta injustiçado. Quando isso envolve uma mudança de hábito, faz com que a gente se questione. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque sempre que eu tento eu não consigo. Esse questionamento dessa raiva, ele pode ser muito poderoso se a gente começa a utilizar essa sensação para mover a gente dentro do ciclo. E a gente dá lugar a isso, a outras sensações. Essas outras sensações envolvem uma tristeza muito grande, como quase um reflexo, né? Quase um reflexo daquele eco de raiva em que a gente tende a não ver saída ou achar que aquele estado vai ser permanente, que aquela perda vai ser eterna e não vai poder ser preenchido, que aquele espaço não vai conseguir ser trabalhado de uma maneira que a gente consiga viver novas experiências, como se aquele estado fosse fixo, fosse permanente. E se a gente não consegue viver novas experiências, se a gente não consegue construir outras relações, outros comportamentos que vão nos nutrir de felicidade,
aquela tristeza é vista como eterna. Então a gente dá espaço para barganhar, para poder negociar, para poder fazer um equilíbrio. Então, se eu fizer isso, eu consigo aquilo. São o nosso estado ambivalente, em que a gente vai se despedindo daquele antigo comportamento e dando mais espaço para aquilo que é o novo hábito. A gente vai se despedindo daquilo que a gente ou está insatisfeito, ou aquela relação, aquele ambiente que a gente vai abandonando, né? Seja de uma maneira imposta, ou seja de uma maneira por escolha, e vai dando espaço para as novas possibilidades. Vai tentando negociar de uma maneira que a gente ainda consiga ter o antigo hábito, a antiga presença junto de nós, encontrando um meio termo. Até que finalmente a gente consegue superar e dar espaço para um plano de ação, para tentar descobrir novas relações, para poder se abrir para outras experiências de contato com outras pessoas, entender que aquela perda não é permanente no sentido das emoções que a gente está vivendo, ou que aquela perda não invalida todas as emoções e sensações positivas que aconteceram ao longo do caminho. Que aquele momento de perder, ele não deixa e não apaga aquilo que foi positivo. Muito desse processo está relacionado diretamente com a percepção de uma mentalidade fixa, pouco aberta à mudança, em que a gente não percebe possibilidades de crescimento, mesmo em situações de adversidade. A gente tende a acolher aquele negativo como algo estrutural, algo permanente, algo que dita o nosso caráter e é incapaz de ver as oportunidades de fazer diferente, de aproveitar aquela experiência negativa para a construção de novos hábitos, de novas possibilidades. A gente não consegue entender muitas vezes que todo aquele momento de estresse e de caos é passageiro. E a partir dele, ainda que seja doloroso, coisas positivas poderão ser construídas, novos afetos poderão ser estabelecidos, seja com novas medidas de vida, seja com um outro relacionamento, ou seja com uma nova experiência de relacionamento. Isso é interessante, porque às vezes se despedir desse velho hábito ou desse velho padrão não implica em substituir as pessoas envolvidas. Então, quando a gente está falando de morte, por exemplo, a gente se despedir da dor da morte não significa que a gente vai trocar aquele espaço pelo espaço de outra pessoa. Significa que talvez a gente vá viver uma nova relação em relação a essas memórias e essas experiências de vida. Trazer aquilo para aquele fato positivo para dentro das nossas relações, das nossas vivências e experiências atuais. Quando isso envolve um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele amoroso, a gente às vezes pode se despedir e viver essa transição, essa situação em relação a um modelo, a um padrão de relacionamento antigo, se despedir disso e acolher um novo padrão. E as pessoas envolvidas no processo ainda serem as mesmas, não as mesmas no sentido de visão de vida, mas as mesmas no sentido de corpos. São os mesmos corpos e talvez outras personalidades, outros hábitos, outras pessoas construídas a partir daquela experiência. Quando a gente traz esse modelo para os hábitos de vida, a gente
às vezes vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas de modos totalmente diferentes. Então, a nossa relação com a comida, a nossa relação com o exercício, com a atividade física, a nossa relação com o estresse, talvez a gente não precise mudar de profissão, não precise mudar de carreira, não precise mudar, inclusive, de local de trabalho, mas a gente vai ressignificar a nossa experiência com aquilo, construir uma nova relação com o trabalho, uma nova relação com aquele ambiente, uma nova relação com a profissão. Tudo isso é encerrar um ciclo e dar início a um novo ciclo. Tudo isso é deixar morrer um velho hábito, deixar morrer uma velha relação, seja essa relação com pessoas, seja essa relação com o nosso contexto de vida, e abraçar o desafio de encarar o novo, abraçar o desafio de construir novas formas de se relacionar, sem que os atores do processo precisem ser outros, mas com que a gente decida fazer diferente em nossas atitudes, entender os nossos porquês, atribuir novas relações de sentido. O luto, embora tenha um modelo muito bem descrito em relação ao viver e ao morrer, é a sensação de transição e de mudança de realidade que nos acompanha todos os dias. Diariamente a gente vive pequenos lutos. Diariamente a gente vive essa sensação de enfrentamento e esse ciclo desses 5 estágios de modo mais automático e menos traumático, menos doloroso, conforme a gente vai entendendo a impermanência das coisas e entendendo as possibilidades positivas que surgem mesmo em momentos de dor. As oportunidades que surgem mesmo quando as condições não são favoráveis para os nossos desejos primários ou para as nossas necessidades mais básicas. Mas ainda assim, nessa diversidade, eu consigo, quando eu entendo todo esse processo do mudar, enxergar opções de crescimento. A gente não consegue estabelecer nenhuma relação humana se não há atrito. A gente não consegue estabelecer nenhuma relação positiva se não há minimamente conflito. Essa monotonia, ela não nos torna felizes, mas é a maneira com que a gente lida isso, a maneira com que a gente consegue passar por esses pequenos lutos que faz com que a gente consiga perceber mais chances e mais oportunidades de felicidade. É quando a gente consegue transicionar por esses elementos de dor e de alegria que a gente consegue encontrar o equilíbrio para ser feliz. Que a felicidade vai ser composta de muito mais emoções e sensações do que só alegria. A felicidade vai ser construída mesmo ou necessariamente com momentos de perda, com a necessidade de se despedir de hábitos, de relações, de coisas. É necessário para que a gente consiga ser feliz, porque é isso que nos torna adaptáveis, que nos faz mais aptos a conseguir enfrentar um mundo que, de modo tão acelerado, muda a todo instante. E para que a gente consiga acompanhar essas mudanças, é necessário que a gente também esteja disposto a mudar, a viver perdas e, principalmente, abraçar as oportunidades novas de mudança que surgem com essas perdas. Esse é o nosso momento de acolher de hoje. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, doe, junte-se à nossa comunidade que já tem mais de 80 mil inscritos e faça parte também desse processo. Despeça-se dos velhos hábitos e junte-se conosco no movimento do novo, para novas possibilidades. A gente continua em nosso próximo encontro.